Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada, Dr. Rui do Carmo, por estar conosco neste final de tarde. Por consequência de um requerimento do PAN relativo às razões do enraizamento da violência doméstica na nossa sociedade, dos meios de combate e das soluções para uma sua prevenção. Uma vez que o PAN não está aqui representado, eu pediria ao Dr. Rui Carmo para fazer, querendo, claro, uma intervenção inicial de 10 minutos e depois seguir-se-ia as intervenções normais dos grupos parlamentares. E, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Okay. Muito obrigado, antes de mais, Sra. Presidente da Subcomissão, pela oportunidade de conversarmos mais uma vez sobre estes temas. Queria cumprimentar os senhores deputados e os senhores deputados. Eu irei fazer algumas considerações iniciais, muito genéricas, e depois estarei à vossa disposição para as questões que entenderem adequadas. A violência contra as mulheres, a violência contra as crianças e a violência doméstica terão de ser combatidas em diversos níveis, a começar pela educação, para os valores fundamentais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da inviolabilidade da integridade moral e física e da vida humanas e do livre desenvolvimento da personalidade. O que, do ponto de vista dos deveres da sociedade e do Estado, deve ser, desde logo, uma preocupação e um desígnio da escola. O sistema de ensino tem, pois, a meu ver, de ser mobilizado e também responsabilizado por esta dimensão da formação cívica, que tem sido, a meu ver, também insuficientemente considerado, nomeadamente no plano curricular. Os dados conhecidos indicam que a violência no namoro, nomeadamente da população estudantil, é muito preocupante. A equipe de análise retrospectiva do homicídio e violência doméstica analisou recentemente um homicídio ocorrido neste contexto e dirigiu às entidades responsáveis pelas áreas da educação, da saúde e da promoção da igualdade de género a recomendação que, no desenvolvimento da sua atuação, prestarem especial atenção à sensibilização dos jovens e da comunicação e da comunidade para o combate à violência no namoro, com particular destaque para a violência psicológica, a perseguição, o controle e a violência através das redes sociais, contrariando a sua desvalorização e até mesmo, em alguns casos, a valorização de algum destes comportamentos como pretensas manifestações de afeto. Este combate terá também de contar com o desenvolvimento de uma planificada comunicação pública que preste informação às vítimas sobre os canais que podem utilizar para denunciar os maus-tratos e obter proteção, mas que dê o maior enfoque à divulgação, à afirmação e ao incentivo ao exercício dos direitos pessoais e ao dever de os respeitar, dirigindo-se com particular atenção aos homens, que não são os únicos, mas são os principais agentes da violência nas relações familiares e de intimidades, encarando-os não apenas como maltratantes, mas também como aliados imprescindíveis deste combate. E seria também importante que os meios de comunicação social, que têm dado a conhecer esta realidade, mas cujo tom predominantemente ainda é o da exploração do sensacionalismo e da emotividade, o voyeurismo, digamos assim, a divulgação de ideias tóxicas sobre os afetos e o ciúme e a banalização da violência, abordem com maior incidência e a gravidade destes comportamentos como violadores dos direitos fundamentais e os seus efeitos, quer sociais, quer na saúde de uma parte significativa da população e também no próprio sistema de saúde, assim como na economia, consequências estas que entre nós têm andado afastadas do debate público. Na identificação e na intervenção sobre os fatores de risco e de perigo, na prevenção, na rápida detecção da violência e no apoio célere às vítimas, os estabelecimentos de educação e de ensino, o setor da saúde, a ação social e as entidades que integram a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica são, a meu ver, essenciais. Informar e educar para os direitos, para o exercício e para a defesa dos direitos, intervir sobre os fatores de risco e de perigo e atuar precocemente, terão de ser, a meu ver, aspectos essenciais de uma política de combate à violência no contexto
das relações familiares e de intimidade, que não espere pela eclosão da violência ou pelo seu agravamento para intervir. É o que se espera também dos planos de ação no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, nomeadamente o plano para o período 22-25, que, tanto quanto eu sei, ainda não foi publicado. A questão criminal é a que tem captado grande parte da atenção. E continuará a ser assim se não se investir fortemente na prevenção e na atuação precoce. A violência doméstica é um crime de natureza pública, cuja parte visível é expressa nos números de processos de crimes instaurados e nos seus resultados não tem tido alterações significativas nos últimos anos. E o número de homicídios neste contexto também não tem tido uma diminuição sustentada ao longo dos últimos anos. Deve preocupar-nos neste contexto a distância que tem havido entre o anúncio de medidas e a sua efetiva execução. Destaco 4 medidas prioritárias aprovadas pelo Governo em 2019, num plano, a meu ver, bastante importante, um plano de medidas de combate a este fenómeno, mas há um conjunto de medidas que continuam em 2023 por cumprir e que, a meu ver, podem dar um passo significativo para melhorar o estado das coisas que temos. Por um lado, a criação da base de dados de violência contra as mulheres e violência doméstica e o portal público que seria por ela alimentado, essenciais para o efetivo conhecimento desta realidade e para a informada definição de políticas públicas. Por outro, a revisão e atualização dos instrumentos de avaliação de risco em violência doméstica, o chamado RVD, e do modelo da sua operacionalização, que têm revelado significativas insuficiências de grande importância para a definição da ação imediata de prevenção da vítima, de proteção da vítima e contenção do agressor após a denúncia de maus-tratos. Os projetos piloto da rede de urgência de intervenção, envolvendo as autoridades judiciárias, os órgãos de polícia criminal, a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, os gabinetes de apoio à vítima instalados nos DIAPs do Ministério Público, disponível 24 horas por dia, em articulação com as linhas telefónicas do Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica. O estudo para alargamento dos gabinetes de apoio à vítima, concluído desde agosto de 2020 e que nunca foi divulgado, não teve ainda o previsto resultado de incrementar o alargamento destas estruturas a novas comarcas do país. A operacionalização do importante manual de atuação funcional dos órgãos de polícia criminal nas 72 horas subsequentes à apresentação da denúncia por maus-tratos cometidos em contexto de violência doméstica, também uma medida prioritária que foi concluído no ano 2020 e constitui um instrumento importante e inovador, tem sido prejudicado também pela falta de implementação daquelas medidas que foram concebidas na mesma ocasião e se complementavam. Em agosto de 2021, entraram em vigor alterações legislativas que tiveram particular importância para a proteção das crianças, pois clarificaram e ampliaram o seu estatuto de vítimas de maus-tratos em contexto familiar e avançaram, embora ainda muito timidamente, no questionamento de barreiras que a organização judiciária ergue entre a ação penal, a proteção das crianças e a regulação das questões respeitantes às responsabilidades parentais. A ação de proteção e promoção dos direitos das crianças vítimas de violência doméstica é particularmente importante, também do ponto de vista da prevenção, da replicação deste tipo de comportamentos, seja como vítimas, seja como agressores. O tempo é agora de consolidar estes avanços legislativos, na doutrina, na prática judiciária, através da formação, da discussão jurisprudencial e do debate público. A lei precisa de tempo para se tornar uma realidade cotidiana, mas, por outro lado, a pressão do debate é necessária para que as efetivas mudanças se concretizem de forma mais célere e consolidada. Talvez seja o tempo, a meu ver, de concomitantemente incentivar o debate sereno, amplo e participado, a reflexão sobre a conveniência e a adequação de, neste domínio, como a meu ver também nas situações de abuso sexual, se virem a demolir as barreiras ainda praticamente estanques e, em boa parte, artificiais, que hoje se erguem entre as jurisdições criminal e de família e menores. Algumas palavras finais sobre a análise retrospectiva de homicídios ocorridos em contexto de violência doméstica, cuja equipe, criada em 2017, coordenei durante os primeiros 6 anos de existência.
Foram publicados 19 relatórios de observação crítica da ação de entidades que atuam no combate a esta violação de direitos fundamentais, que permitiram detectar erros e insuficiências e formular recomendações. Temos observado a sua replicação em normas de atuação, a sua repercussão na concepção dos instrumentos de trabalho, a sua utilização na formação dos profissionais, o seu estudo no meio académico, ou seja, a análise retrospectiva mostrou já ser uma parcela necessária deste combate. Contudo, as condições de trabalho da equipe foram sempre muito precárias e o diálogo com os responsáveis dos setores do Estado nela representadas tem sido claramente insuficiente, tendo estado praticamente sempre dependente da iniciativa da equipa. No final do passado mês de outubro, foi entregue o relatório de avaliação do trabalho da equipa, feito por uma ampla equipe multidisciplinar sediada numa Universidade Portuguesa, com participação internacional. Documento de que tomámos conhecimento ontem, que por isso ainda não analisámos, mas será seguramente muito importante para aferir as relevâncias do trabalho desenvolvido e, principalmente, para a definição das linhas e condições do seu desenvolvimento e aprofundamento. É só para já. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Rui do Carmo. É sempre uma riqueza tão grande o que nos diz que certamente haverá muita matéria para intervenção dos grupos parlamentares. Cada um tem 4 minutos para lhe colocar questões e depois terá 10 minutos para a sua intervenção final. Eu passo a palavra no Partido Socialista à deputada Susana Amador. Muito obrigada. Saudar a Sra. Presidente, os colaboradores e todas as minhas colegas deputadas aqui presentes e, em particular, o Sr. Procurador, agradecendo muito a presença e a disponibilidade. 2 ou 3 notas. A primeira para saudar o trabalho. É um trabalho de 6 anos, um trabalho sustentado e consolidado, que tem sido muito importante, penso, para todos os agentes que trabalham nesta área, mas para o Parlamento em particular, devo dizer que cada relatório é de facto uma aprendizagem. A fita do tempo que é feita e a identificação clara dos problemas, dos ativadores de risco e depois as recomendações têm sido, de facto, um acervo de grande qualidade técnico-jurídica para o Parlamento e, por isso, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer muito esse trabalho exigente e de grande qualidade técnico-jurídica e que, obviamente, tem também cada vez mais uma preocupação multidisciplinar. E passo então à minha segunda nota, que tem a ver, obviamente, com o relatório final que apresentaram recentemente e com as preocupações que descreveram, num ponto de vista de condições de trabalho, num ponto de vista logísticas, da questão também de terem, de facto, mais apoio aos mais diversos níveis e, portanto, da nossa parte fica também aqui, obviamente, junto do Governo, a sensibilização para que estas vossas 4 preocupações que estão aqui identificadas, na próxima reunião, algumas delas, pelo menos, tenham sido supridas e fica aqui também a nossa disponibilidade para, no fundo, podermos influenciar nesse sentido positivo, que é mais que justo e é mais que merecido para o trabalho substantivo que têm vindo a desenvolver. Agradeço igualmente, em nome do Grupo Parlamentar, a reflexão que fez também aqui connosco. Uma reflexão muito importante e que não é por acaso que começa com a questão da educação. Aliás, nas recomendações que vão fazendo nas diversas análises que fazem, além das recomendações ao Governo, no que diz respeito também aos preditores da ocorrência de comportamentos de risco, designadamente no dossiê 3 de 2020, as recomendações que fizeram também à PGR importantes sobre os antecedentes registados, fazem-no também ao SES em relação à questão da formação de magistrados judiciais e Ministério Público para uma compreensão holística de todas as situações, que cada vez mais têm que ser vistas de forma transversal, mas também uma das vossas recomendações na área da educação, sensibilizando de facto os jovens e a comunidade para o combate, em particular na violência do namoro, e de facto começa por essa sua preocupação, que é a preocupação de todos nós. Se nós quisermos quebrar esta perpetuação geracional da violência de género, nós temos que começar de facto nas novas gerações. E não estamos a falhar, porque não estamos a inverter essa pirâmide e esse contínuo geracional. Durante muito tempo entendíamos ou imputávamos a questão da violência de género às questões das classes mais desfavorecidas, verificámos que não é, portanto é um fenómeno que é transversal a todas as classes sociais. Depois imputávamos muito a uma geração antes do 25 de Abril, portanto aquilo que temos verificado é que a geração antes
antes, depois e já no milénio, os que nasceram no milénio, continuam a perpetuar e, sobretudo, a naturalizar e a legitimar condutas que são abusivas e atentatórias da própria dignidade humana, quando o jovem naturaliza e o outro acha normal ver as mensagens telefónicas, ter insinuações sobre a roupa ou até a bufetada que é legitimada e, portanto, isto revela aqui, de facto, que estamos a falhar enquanto sociedade e, como diz o professor Sampaio da Nova, a escola também não pode transbordar, nós não podemos exigir tudo à escola, mas claro que a matriz curricular e a educação para a cidadania é um contributo importante, mas ainda assim não está a surtir o efeito que desejávamos. Essa era a primeira pergunta. Portanto, o que é que podemos ainda, de um ponto de vista curricular, desenvolver mais, o que é que nos está a falhar em termos de estratégia nesse domínio e até que ponto precisamos também, no fundo, levar à escola, designadamente, especialistas, entidades, e, portanto, que às vezes é mais fácil ouvirem quem vem de fora do que o próprio professor. E depois temos também um problema que tem a ver com a educação dita informal, não é? Portanto, e em casa, uma vez que os jovens tendem a repetir o exemplo e a perpetuar o exemplo, ou seja, se em casa existem uma cultura machista ou preconceituosa ou estereótipos, eles tendem a repetir. É mais fácil a um jovem repetir o exemplo do que ver ou ler um bom exemplo num livro e, portanto, esses preditores que começam na família também são difíceis de inverter. Depois, obviamente que toda a questão dos avanços legislativos... Terminar, Sr. Muito Deputada, bem, vou terminar. De facto, temos feito aqui um salto qualitativo em termos de alterações legislativas, quer ao nível processual e ao nível penal, quer ao nível também de formação, mas é preciso, de facto, consolidar esses avanços. Eu também perguntava como é que os podemos tornar eles próprios também mais, como direi, transversais, ou seja, que todos falem uns com os outros. Aquilo que se sente ainda é que ao nível da saúde, da segurança social, da justiça, da administração interna, ainda há muitos vasos que são estanques e não comunicantes. Eu penso que também o trabalho tem que começar por aí, em que cada um não pode estar no seu lugar, a trabalhar isoladamente a lei que lhe é aplicável, mas tem que trabalhar de forma transversal, porque este é um fenómeno que é mainstreaming e só de forma integrada pode ser resolvida e tratada. Muito obrigada mais uma vez e saudação especial pelo trabalho de excelência desenvolvido. Eu peço desculpa porque eu sei que numa audição a regra é dar em primeiro lugar a palavra ao maior partido da oposição. Eu peço desculpa, eu também ainda estou a aprender, até porque a primeira palavra deveria ter sido à Sra. Deputada do PAN, que não estava, e portanto isto também aqui desorganizou um pouco e portanto peço imensa desculpa. A deputada do PAN não está neste momento e portanto, ou está. Então, pois não, pronto, então eu dou a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira pedindo desculpa por esta desorganização inicial. Obrigada, Sra. Presidente. São os ossos do ofício e, portanto, não tem qualquer importância. O que importa, sim, é aquilo que viemos aqui fazer e ouvir o Dr. Rui do Carmo, aliás, a quem saúdo até pelas preocupações que trouxe nesta discussão que vai longa. Já fizemos uma série de audições sobre esta problemática do enraizamento da violência doméstica e que é, de facto, algo que a todos nos preocupa. O Sr. Doutor, nesta sua intervenção inicial, que eu ouvi com muita atenção, focou 2 ou 3 aspectos que me parecem fundamentais. Primeiro, a atuação precoce, bem como o enfoque na prevenção. Obviamente que nós temos de ter sempre uma abordagem multissetorial desta matéria, portanto, nos diversos aspectos, mas, de facto, o combate tem de começar logo na gênese, que é o problema da violência doméstica e daquele enraizamento que ela tem e que, no fundo, é o motivo desta audição. E começando pela escola e pelos fenómenos também, cada vez nos deparamos mais da violência no namoro. É verdade e é consabido, e todos os estudos o vêm dizendo, que os comportamentos de violência e até de violência tolerada entre a juventude é cada vez mais aceite e mais disseminada. E, portanto, temos de fazer o combate na raiz logo deste problema. Mas também há um outro combate que me parece que no meio desta problemática toda nós temos vindo a descurar, que é a intervenção junto do agressor, quer para evitar as reincidências, quer como modo de prevenção também, para que as vítimas não sejam depois duplamente vítimas, quer pelo afastamento do seu lugar de residência, quer sendo as vítimas muitas das vezes a terem que ser retiradas do seu meio social, do seu meio laboral, do seu meio escolar, no fundo da sua área de conforto, por força dos comportamentos dos agressores. É certo
que é muito importante, a rede que tem sido criada no sentido de haver espaços de retaguarda e residenciais para acolhimento das vítimas, mas também gostava de deixar, quando nós vemos e lidamos com números tão negros e cifras tão preocupantes de violência e até de homicídio em sede de violência doméstica, se não devemos pensar também um bocadinho fora da caixa e pensar em redes de criação de casas, sim, para os agressores. Isto é uma pergunta que lhe deixo para se faça uma verdadeira ressocialização fora do ambiente prisional, quando não se justifique, e para que haja aqui uma intervenção por forma a que cada vez mais tenhamos também este enfoque na prevenção, para que estes comportamentos não se repitam geração após geração e não tenhamos aqui reincidências com que tantas vezes nos deparamos. Depois também uma outra questão que tem a ver aqui com a intervenção precoce nas primeiras 72 horas, que é algo muito importante quando se verificam os crimes de violência doméstica. E gostava de saber também, se tiver os dados, qual é o ponto de situação do aperfeiçoamento deste mecanismo para a proteção da vítima nas 72 horas a seguir à apresentação da queixa-crime. É algo que urge e que é cada vez mais importante. Até porque, como disse a senhora deputada Susana Amador, as políticas públicas têm falhado. E têm falhado, infelizmente, para todos nós, enquanto sociedade, falhado muito. Tem falhado na raiz do problema e tem falhado depois na intervenção. Mesmo porque vamos nos deparando com muitas situações e que não há atenção devida logo na fase inicial e depois devemos acabar muitas vezes em grandes tragédias que vamos assistindo, infelizmente, com demasiada frequência. Aliado a isso, ao facto também do RASI ser claro que há vários tipos de criminalidade em Portugal que têm vindo a aumentar. Começa na criminalidade entre os mais jovens e também os fenómenos de violência doméstica, como é claramente violência doméstica nas suas diversas acessões, permita-me, quer contra mulheres, contra crianças, no namoro ou de género. Portanto, estou aqui a abranger as diversas faces deste mesmo fenómeno que é muito complexo. E, portanto, essa é uma das nossas preocupações e, portanto, gostava também de ver respondidas estas questões. Já sei que já ultrapassei o meu tempo, Sr. Presidente, porque já está a olhar para mim. E, dito isto, também uma outra questão, que é mesmo final. O que é preciso mesmo, no seu entendimento, de alguém que tem estudado muito de perto estes fenómenos, que se altere também nas políticas públicas para combate ao flagelo, onde nós temos vindo a falhar claramente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra, hoje com especial gosto, à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Não, mas eu agora estou a seguir a ordem normal, não é? Uma vez que não houve a apresentação inicial. Obrigada, Sra. Coordenadora, e obrigada pelas palavras. Boa tarde, Sr. Dr. Rui Carmo. Agradecer a sua presença, dizer que partilhamos das preocupações iniciais que explanou e temos todo o gosto em ver o trabalho que tem desenvolvido e temos acompanhado. Dizer que a violência doméstica é um flagelo que nos tem acompanhado há várias gerações, que não tem um fim à vista ou uma solução à vista e que o combate a este flagelo cabe a todos os partidos, à sociedade civil, às organizações não governamentais. Dizer também que o RASI, no 2021, relata que este é dos crimes que mais participações registra e sabemos que 80% das vítimas são mulheres e sabemos que existe também uma elevada incidência de exposição de menores a crimes de violência doméstica. Outro ponto que nos parece muito evidente e que nos é caro é o facto da disponibilização de informação e dados concretos sobre este tema. Isto porque sem uma informação que seja atualizada, transparente e que esteja devidamente completa, é impraticável elaborar qualquer tipo de solução e qualquer tipo de políticas públicas numa área que é tão importante e todo esforço é pouco. Neste sentido, e além das várias perguntas que já foram feitas, todas elas muito pertinentes, perguntar apenas o que é que, apesar da equipa a sua equipa ter como objetivo concreto, dentro do vasto mundo deste crime,
o que têm feito e saber por isso de que forma é que pretendem agilizar os processos com vista à obtenção da informação que seja vital para atuarmos de uma forma mais efetiva e eficaz a este combate. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra agora à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Muito obrigada. Queria cumprimentá-la, agradecer também a exposição que nos fez e também cumprimentar por ser intermédio a equipa, toda a equipa de análise retrospectiva. E eu começaria por abordar a questão da prevenção pura e dura, no sentido em que dos fatores culturais que influem. De facto, há uma marcada nota de violência sobre as mulheres, não é? E de cultura de dominação, e certamente essas questões de desigualdade, discriminações devem ser combatidas, e nós achamos que uma forma importante, e queríamos trocar opiniões sobre isso, seria uma educação sexual vocacionada para os afetos, não apenas mecânica, digamos assim. Uma concepção como ela inicialmente foi pensada e concebida, adequada naturalmente aos conteúdos e à evolução da sociedade e às novas formas de encararmos a nossa vivência afetiva. Isso, para nós, parece-nos que é um importante começo, até para abrir um debate público sobre a questão, um debate que extravasa a violência doméstica em particular, deve também incluir outras formas de violência que não são desgarradas de uma dimensão mais agressiva, digamos assim, dessa face. E, portanto, a formação, e aqui também as formações que estão a ser feitas pelo Estado, né, que estão a ser dinamizadas, ganham grande importância e vão ao encontro, aliás, daquilo que é reiteradamente recomendado pela equipa de análise retrospectiva, mas entendemos que, de facto, há uma necessidade de abranger mais agentes, mais quadros da administração pública, dos diversos serviços, eventualmente não só da administração pública, enfim, há que pensar isso. Depois, relativamente à prevenção à escala do caso, digamos assim, nós olhamos para os relatórios e aquilo que vemos muitas vezes são processos de violência continuada. Dá a ideia, muitas vezes, também de existir uma própria vitimização inicial e, portanto, ciclos de violência que se repetem, e a grande questão que aqui se coloca é como é que paramos isto, como é que estancamos isto, como é que paramos de reproduzir estes comportamentos e esta atitude criminosa. E, portanto, até levar ao homicídio, aquilo que nós vemos nos casos é que o agressor podia ter entrado no sistema, digamos assim, ou podia ter sido sinalizado e encaminhado em diversos momentos, e que há vários momentos em que esta pessoa, por exemplo, já foi acusada, ou já teve uma queixa, ou já houve uma queixa que foi retirada, enfim, mas a pessoa já está identificada, mas que ela não teve, quer no plano da saúde mental, quer no plano das adições, que no fundo é no mesmo sentido, mas enfim, há um conjunto de aspectos que nos parece que aí falha um pouco, e nós temos insistido na ideia de que as equipas de prevenção da violência em adultos nos centros de saúde têm tido bons resultados por aquilo que conhecemos, se tiverem os meios adequados, não podem, porque também funciona um bocadinho como a equipa de análise retrospectiva e, portanto, também é com aquilo que é possível disponibilizar. E essa é uma questão que nós enfatizamos, assim como a questão da intervenção comunitária e também naquilo que toca à reincidência na reinserção social. Nós não conseguimos fazer um trabalho de reinserção social sério quando não temos sequer gente para vigiar as pulseiras eletrónicas. Isso é uma coisa que nós temos que encarar com seriedade. E uma outra preocupação, para terminar, que aqui levantou e que de certa forma também é várias vezes abordada nos relatórios, tem a ver com a avaliação de risco. Portanto, segundo entendi, porque, entretanto, houve dessas recomendações também existiram alterações à própria ficha de avaliação de risco e aos critérios, enfim, houve algumas alterações.
Pelo que entendia, esta reformulação precisa de ser sedimentada ou ainda é preciso ir mais longe em alguns aspectos? Pedia que desenvolvesse esse aspecto porque não consegui apanhar. E, por fim, claro, perguntar o que é que este Parlamento ou o que é que o poder político pode fazer também para garantir melhores condições de trabalho a quem se dedica a estudar e a recomendar soluções quando estamos a fazer audições exatamente para perceber o fenómeno e porque percebemos que precisamos de perceber mais e de compreender mais para agir melhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Passava a palavra agora ao deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei razoavelmente curto, mas queria em primeiro lugar cumprimentar o Dr. Rui do Carmo, cumprimentá-lo a si e na sua pessoa por todo o trabalho que fazem e tomar boa nota das recomendações que deixou aqui, mas também de forma bem feita, estruturada e clara, deixou no vosso site para depois poder também ser objeto de trabalho, quer do Governo, quer das diversas instituições, quer também da Assembleia da República. Eu não tenho verdadeiramente questões a colocar, mas queria pedir-lhe uma reflexão sobre dois tópicos que vocês, nas vossas recomendações, colocam. Um primeiro relativo à violência do namoro e dando um pouco dando sequência a algumas das questões já foram colocadas, questionar um pouco se não tem de existir uma interligação também do espaço escolar com outros espaços da nossa vivência, eventualmente até com a ida às escolas não só de elementos de forças policiais, mas eventualmente também de outros atores do sistema judiciário, para sensibilizar do que é, por um lado, o respeito por direitos, por outro lado, para ter também uma perspectiva do que é viver uma relação sadia, para se garantir que depois os passos seguintes, muito perniciosos e que levam aos efeitos nefastos que às vezes vemos, sejam impedidos logo na origem. Um segundo aspecto, uma reflexão também, colocou aqui ênfase na revisão dos critérios de risco de violência doméstica e é uma preocupação que vocês desde 2021 estão a insistir junto do Governo e creio que é pertinente. E no fundo, o que é que acham que deve aqui ser revisto para se poder, nesses novos critérios, haver uma melhor atuação para garantir a salvaguarda de vítimas identificadas de violência doméstica, sendo que, neste particular, e uma das críticas que vocês fazem, crítica no sentido construtivo, não estou aqui a colocá-la como forma negativa, no sentido construtivo, é que deveria existir um maior diálogo entre agentes, uma maior troca de informação, porque muitas das vezes a mesma situação é atendida por diversos agentes em diversos momentos, seja agentes policiais, seja outros, e depois também o critério e a informação com que cada um desses momentos se lida com as vítimas ou com os acontecimentos que as vitimizaram são diferentes e por isso há informação que se perde, que é a informação que seria relevante para densificar tomadas de decisões ao longo do processo. E pronto, eram estas duas questões que gostava de colocar e termino como comecei, agradecendo o vosso trabalho e desejando que continuem a ter a mesma capacidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Inês Sousa Real, como não estava no início, naturalmente terá o mesmo tempo de qualquer grupo parlamentar. Muito obrigada e desde já peço desculpa, mas a vida de uma deputada única nem sempre é fácil, nem nos garante o dom da ubiquidade. Sr. Procurador, antes de mais agradecer não só a sua vinda, os esclarecimentos prestados, que teremos também o cuidado depois de rever. A nosso pedido de audição prende de facto com os números que continuam a ser preocupantes ao nível da violência doméstica. Só no ano passado, no final do terceiro trimestre, continuávamos a ter 21 homicídios voluntários em contexto de violência doméstica. Os dados, inclusive ao nível do RASI, também nos falam no aumento da incidência desta violência relativamente a menores, a crianças e jovens, apesar de, inclusivamente, as linhas criadas, das linhas que foram criadas, continuamos a ter, e já tivemos aqui a oportunidade de ouvir também a CPCJ, um elevado número de denúncias, são 8.000 denúncias que só no mês de dezembro tinham sido efetuadas. E o próprio RASI diz-nos que, apesar deste fenómeno de ter registrado uma ligeira redução, que tememos ser de alguma forma aparente, até por força do contexto da própria pandemia e de um maior confinamento das vítimas em contexto doméstico,
A violência doméstica, pelo facto de ser contra cônjuge ou análogo, aquilo que mais participações registra entre todos os crimes, acaba por ser uma tipologia mais participada dentro deste tipo de crimes. E ainda, segundo o próprio Razi, temos, a maior parte das vítimas são do sexo feminino, 81%, e ainda no que respeita às vítimas, a maior parte tem idade ou superior a 25 anos, mas depois registra-se o tal aumento dentro daquilo que é o contexto das crianças e jovens. Conhecendo, por um lado, a dimensão deste flagelo no contexto das crianças e jovens, era importante perceber, na sua perspectiva, na perspectiva do Sr. Procurador, o que é que pode ser reforçado em termos de articulação com os diferentes intervenientes, não apenas a CPCJ, como as assistentes sociais, os tribunais, o contexto escolar, o contexto parental, o que é que de facto está a falhar na identificação, porque eu recordo que tivemos casos absolutamente dramáticos, como foi o caso da pequena Jéssica, que acabou por ser morta nesse mesmo contexto, e portanto era importante percebermos o que é que está a falhar nesta rede para que os casos em que os casos são identificados, mas depois não há uma efetiva retirada, no caso em particular das crianças, mas no caso da violência doméstica, em que atinge sobretudo mulheres e mulheres que podem não ter uma autonomia financeira para sair de casa, mas se o Sr. Procurador e se entendem que de alguma forma, por parte da própria equipa de análise de retrospectiva, que seria necessário mudar a lei para garantir o maior afastamento do agressor ao invés das vítimas serem retiradas de casa. Porque neste momento o modelo que temos assenta essencialmente no modelo em que acaba por recair o ónus sobre a vítima e sobre os menores para serem da sua própria habitação. Muitas vezes a dependência financeira não lhes permite essa saída, ou até mesmo o facto de terem não só crianças menores a seu cargo, ou até mesmo animais de companhia também não conseguem sair do contexto da agressão. Depois, do ponto de vista também da revitimização e do acompanhamento da saúde mental, gostaríamos também de perceber o que é que acha que ainda possa ser feito nesta dimensão, porque do ponto de vista dos mecanismos, quer da licença para a reestruturação familiar, apesar de sabermos que a mesma não tem sido requerida com tanta incidência como desejaríamos, tendo em conta aquilo que é o universo das vítimas em causa, gostaríamos de perceber que outros mecanismos é que acha que seriam suficientes. E, por fim, o PAN também tem defendido uma maior transparência das decisões judiciais, ou seja, que as de primeira instância também possam ser publicadas para percebermos como é que têm sido tratados estes casos em primeira instância e não apenas em sede de recurso, e gostaríamos de perceber quais as várias dimensões, ou seja, não só na esfera judicial, mas acima na esfera social, que possam achar que sejam relevantes também que a Assembleia da República intervenha nesta dimensão, e aproveito uma vez mais para agradecer o trabalho que têm desenvolvido. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava então a palavra ao Sr. Procurador Rui do Carmo, agradecendo mais uma vez. Muito obrigado pelas questões que me colocaram e agradeço, em nome da equipa, as palavras simpáticas que dirigiram ao nosso trabalho, que fazemos com aquilo que é o dever do exercício da função. Estamos comprometidos com ele. E queria aqui, então, responder a algumas das questões que aqui foram colocadas. Eu penso que a questão da educação é muito importante e, quando falo de educação, falo desde logo da educação sobre os direitos e para o exercício dos direitos. Eu acho que há uma questão muito importante que a escola deve garantir a educação das pessoas para o exercício dos direitos, acho que isso é fundamental. Estou de acordo com o que a Sra. Deputada referiu, que é preciso juntar à enunciação dos direitos a questão do afeto, obviamente que sim, obviamente que essas questões, obviamente que isso é importante. Agora, acho que estas matérias devem ser matérias que devem ser integradas nos currículos das escolas. Ser menos aquilo que vai esta entidade hoje ou vai aquela amanhã, ser menos esta questão casuística e ser integrado nos currículos das escolas. Porque penso que isso é fundamental e isso é que vai permitir interiorizar e incorporar na formação das pessoas estes valores fundamentais que têm que respeitar, que têm que ser respeitados. Eu penso que a questão das crianças e jovens é muito importante, exatamente porque para que estes comportamentos também não sejam replicados pelas crianças e pelos jovens. Eu penso que os números que agora aparecem mais sobre crianças e jovens, quer do ponto de vista das estatísticas das comissões de proteção, quer do ponto de vista criminal, eu penso que
não significam necessariamente que haja um maior número de vítimas, significa que elas estão a tornar-se mais visíveis, penso eu. Eu, aliás, penso que as alterações que Vossas Excelências fizeram o ano passado à Lei de Violência Doméstica, ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, em que deram visibilidade às crianças, para mim, eu costumo dizer que foi o principal, a questão principal das alterações do ano passado foi, de facto, a proteção acrescida que às crianças foi dada. Eu penso que criar uma visibilidade ao problema que necessariamente se reflete depois nas estatísticas, porque há maior preocupação dos vários agentes de aplicação da lei a esse fenómeno e há, digamos, uma maior atenção sobre esse fenómeno. Eu acho que existe neste momento uma maior atenção ao problema das crianças vítimas no contexto da violência doméstica do que existia há um ano, fruto exatamente dessas alterações legislativas. Eu estou convencido disso. Não só, mas também. Isso foi importante. Outra questão que me parece relevante. Eu acho que, de facto, é importante continuar a ter a mensagem de que, nos casos em que há indícios fortes do facto de ter sido praticado, que a prevalência das medidas aplicadas deve ser da saída dos agressores da residência e não continuarmos a aumentar a lotação das casas de abrigo. Eu penso que o caminho tem que ser esse. E isso passa por sermos mais capazes de aplicar a lei que temos. Não é preciso uma nova lei. A lei que temos é suficiente se for adequadamente aplicada e se houver condições para aplicar adequadamente, para que esse caminho possa ser prosseguido. Para aplicar a lei, obviamente que é sempre preciso reajustar os meios, mas é importante, há dois aspectos que eu referi que são importantes. É importante nós conseguirmos completar a revisão do instrumento de avaliação de risco. Porquê? Porque nós temos que, por um lado, os nossos relatórios têm demonstrado que há muitas falhas na aplicação daquele instrumento de avaliação de risco. Por outro lado, este instrumento de avaliação de risco é de 2014. 2014 a 2023 é uma imensidão de tempo relativamente às alterações dos comportamentos, às alterações sociais, é muito relevante. As coisas não se passam hoje como se passavam em 2014. Os fatores de risco hoje não são exatamente os de 2014. A evolução social é muito maior do que aquela que era, digamos, há 20 ou 30 anos. E, portanto, é muito importante. Por outro lado, temos que também ter em conta saber quem é que aplica a ficha de avaliação de risco. Nós não podemos continuar a ter uma ficha de avaliação de risco cujas indicações são muito importantes para saber as medidas a tomar, que sejam aplicadas por quem não tenha a suficiente formação para as aplicar. Porque isso, corremos o sério risco de o instrumento poder ser bom, mas o resultado não ser à altura da qualidade do instrumento que temos. Não é? Isto tem a ver com a formação. Hoje, a formação dos agentes que atuam neste domínio não pode ser apenas uma formação para aplicar os instrumentos que têm ao seu dispor, para aplicar os procedimentos. Tem que ser uma formação como aquela de que falámos na escola, desde logo sobre os direitos fundamentais. E depois perceber que os instrumentos que têm para aplicar são instrumentos que têm o objetivo de proteger aqueles direitos fundamentais. Portanto, é muito importante incorporar isto. Uma das medidas importantes que foi tomada em 2019 foi criar um grande plano de formação, chamado Plano Nacional de Formação, Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica. Nós não temos o balanço, eu pelo menos não tenho o balanço desse plano de formação, que foi gerido pelo INA, na gestão da sua realização, ou que está a ser ainda, mas era bom que nós chegássemos à conclusão que não desperdiçámos
muita capacidade de investimento formativa com a forma como ele foi feito. Eu posso dizer-lhe que a equipe de análise retrospectiva, que tinha várias ações de formação, realizou duas, porque nas outras não havia número de inscritos suficientes. Por exemplo, ao longo desde que o plano de formação começou a realizar-se. E isto não aconteceu só no módulo de equipe de análise retrospectiva. Eu sei que aconteceu em outros módulos, a falta de inscritos. Por razões várias, não sei quais foram, nem quero especular sobre elas. Por exemplo, este Plano Nacional de Formação tinha, no projeto inicial, o projeto que a Comissão Técnica Multidisciplinar, que eu coordenei, gizou, e depois era também a intenção da resolução do Conselho de Ministros, que se englobasse, que se criasse uma formação que juntasse exatamente os vários atores deste combate, como aliás aqui foi referido e bem, para que o trabalho em conjunto começasse na formação. Não é? Bem, houve setores que ficaram logo de fora, os magistrados ficaram logo de fora. Não se integraram no Plano Nacional, no Plano de Formação Nacional de Formação de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica. Ou seja, há aqui um conjunto de questões que eu penso que é preciso discutirmos de uma forma frontal para perceber que não é possível ou é difícil garantir que na fase de intervenção haja um trabalho coordenado se há resistências ou se há dificuldades ou se não conseguimos que na própria formação para esse combate as pessoas aprendam a coordenar esforços, aprendam a colaborar e aprendam a linguagem umas das outras. Torna-se tudo muito mais difícil. Portanto, eu penso que este é um aspecto também importante. Por outro lado, outra questão que foi aqui referida tem a ver com... nós temos mais denúncias. Os números de denúncias também não são muito, não têm alterado muito de ano para ano. Não é um número muito significativo nas alterações, mas o facto de nós termos mais denúncias pode querer dizer que as pessoas estão mais despertas para proteger os seus direitos e para pedir e para acionar os meios que sabem que podem interceder a seu favor. Agora, é preciso que nós tenhamos a possibilidade, é preciso que nós, ao mesmo tempo, lhe garantimos a resposta. Ou seja, nós devemos dizer às pessoas que, de facto, devem denunciar e devem procurar apoio, mas é preciso que, simultaneamente, nos preparemos para que esse aumento de denúncias tenha resposta. Porque, senão, as coisas tornam-se difíceis. Senão, as pessoas descreem. Vão lá e dizem, afinal, disseram para tomar a iniciativa e depois não me respondem. E é por isso que é importante conseguir que os vários instrumentos que existem sejam melhorados, sejam aperfeiçoados, haja maior capacidade da sua aplicação, que haja formação de quem tem que os aplicar. E eu penso que o Manual de Autuação Funcional das 72 horas, que é uma responsabilidade em primeira mão das polícias, mas não só, é uma responsabilidade do Ministério Público dirigir essa ação, é muito importante porque isso pode permitir dar uma resposta célere às preocupações das pessoas e pode permitir adquirir prova necessária para que os altos índices de inconclusão dos inquéritos diminuam de uma forma drástica. Não é? Nós temos taxas de arquivamento de inquéritos muitíssimo grandes da violência doméstica, que, se houver uma atuação rápida
imediatamente após a denúncia, e se tratar a investigação da violência doméstica com a mesma preocupação que se tratam os furtos, vamos ser claros, se formos tão preocupados a esclarecer quem praticou o furto como obter a prova da violência doméstica, nós conseguimos melhores resultados. Nós conseguimos melhores resultados. Não há nenhuma impossibilidade de conseguir melhores resultados. Isto passa exatamente por perceber a escala de valores com que estamos a trabalhar. Não é? Isto passa por não desvalorizar o fenómeno e por ser proativo. Pediria para, se puder sintetizar. Eu vou já concluir. Não é fácil, ou seja, é preciso ser persistente para conseguir que neste crime se seja proativo na procura de prova. Ou seja, é dos crimes talvez mais difíceis em que se coloca as várias entidades que têm que atuar a ser proativas na procura de prova. Porque há um conjunto de inibições, de pré-entendimentos e de incompreensão do fenómeno que faz com que a proatividade seja muito maior noutro tipo de fenómenos criminais que, porventura, violam bens jurídicos com igual dignidade constitucional, mas se calhar com menor danosidade social. Era só isto que eu queria dizer. Eu pedi-lhe só para desligar. Senhor Dr. Rui do Carmo, eu queria só, se me permitissem, duas notas muito rápidas. Em primeiro lugar, penso que foi unânime o agradecimento profundo ao vosso trabalho, na sua pessoa, ao seu trabalho em concreto. Agradecer-lhe tudo o que nos disse, é sempre um capital enorme que fica para todos e para todas. E agradecer-lhe também uma nota, porque nós também somos responsáveis quando fazemos audições, por exemplo, para membros da entidade reguladora da comunicação social, a nota que deu relativamente ao facto de, se eu estiver a interpretar bem, mal diga, mas de facto nós temos assistido cada vez mais, nomeadamente em sucessivas novelas da vida real que por aí andam na televisão, à romantização do ciúme, à desculpabilização da violência, à normalização da violência, do ciúme, da zanga, do racismo, da misoginia, mais a uma grande monitorização à base disso tudo. E eu agradeço-lhe essa chamada de atenção relativamente aos órgãos de comunicação social com conteúdos que são altamente consumidos pelos jovens, e nós também temos depois possibilidade de fazer questões relativamente a esse ponto também noutros fóruns. E mais uma vez, muito obrigada pela sua presença.